sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje de um assunto que está ligado à construção de textos. Nós temos aí em edital um tópico que a gente chama de argumentação, pressupostos e subentendidos. Então, o que é a argumentação? A argumentação não é simplesmente apenas dar opinião. Pense assim, nós temos argumentação e temos argumentos. Cuidado que são coisas muito parecidas, mas elas têm um pouquinho de diferença. A argumentação, ela está ligada à construção de um texto. Então, a forma como um texto ele é construído é a argumentação que a gente usa. Por exemplo, quando você vai escrever um texto, você escolhe como você vai começar, se você vai usar uma retrospectiva histórica, se você vai fazer uma analogia, que é uma comparação, se você vai simplesmente começar com um conceito, se vai usar exemplos, se não vai, se vai usar uma contra-argumentação. Então, tudo isso é o que a gente chama de argumentação, a construção de um texto. Então, o texto ele é construído sempre com uma intenção. E a forma como você encaixa as frases, como você pensa nos parágrafos, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, tudo isso é argumentação. Muitas vezes fica muito escancarada a construção, outras vezes não. Então você tem que ter esse cuidado de entender que a argumentação se dá pela construção de um texto e o que vai influenciar, está realmente que importa bastante é porque a argumentação favorece a progressão textual. Por exemplo, você faz uma redação e você vê que a redação, você fica lá enrolando, faz um parágrafo, faz o segundo, no final você não diz nada praticamente. Quer dizer, não houve progressão, porque você não conseguiu estruturar uma argumentação convincente. Então, cada coisa que se coloca num texto, cada frase, cada parágrafo, cada informação que você coloca, ela é usada como elemento de progressão textual. E a progressão do texto, ela sim é a característica mais importante da argumentação. Nós vamos usar então muitas formas de construir um texto, tá? Você pode usar exemplos, citações, paráfrases, muitas coisas. E sempre pense, a argumentação é ligada à construção. Aí temos também a contra-argumentação. Às vezes você pode construir um texto em que você afirma algo e nega, afirma e nega. Isso pode acontecer, tá? Então, a contra-argumentação é uma opinião contrária à argumentação textual. Então, você vem lá numa forma de argumentação. Você começa com um assunto e vem trazendo informações sobre. De repente, você coloca lá uma construção que é contrária. Então, isso também é muito comum encontrar em textos, principalmente em textos dissertativos, porque você usa essa contra-argumentação para mostrar uma opinião. Então, cuidado que é um recurso importante, só que eu só sugiro que você use numa redação, por exemplo, se você tiver muito domínio disso. Senão, não dá certo. Você acaba fazendo um tipo de construção que deixa o texto incoerente. Então, essa é a base de toda construção que a gente trabalha com contra-argumentação. Trazer algo contrário ao que foi dito. E eu posso fazer isso, por exemplo, dentro de um parágrafo. No meio do parágrafo, colocar uma conjunção adversativa e mostrar uma opinião contrária. Ou um parágrafo inteiro pode ser assim. Depende de como você quer construir o seu texto. Agora vamos diretamente a um texto dissertativo argumentativo. Por que eu trago esse texto aqui? Quando eu falo em argumentação, a base, o texto em que você vai realmente conseguir isso de forma muito evidente é o texto dissertativo argumentativo. Por quê? Esse texto aqui ele tem que ter uma construção básica para que ele seja realmente argumentativo e seja um texto dissertativo. O que você vai lembrar? Dissertar é falar sobre. Então, todo texto dissertativo sempre tem um assunto de referência. Sempre. E quando eu falo em argumentativo, é porque você vai ter o que aqui? Posições. Você vai ter um posicionamento em relação ao assunto que é importante, que é a referência do seu texto. Esta construção aqui, por exemplo, é uma construção que tem que aparecer no texto para que ele seja dissertativo. Então, você tem que ter uma introdução,
aqui você vai ter que apresentar o assunto. A forma de apresentar um assunto, aí vai do seu estilo de escrita, da sua forma de argumentação. Por exemplo, você pode começar o assunto trabalhando com um conceito, você pode fazer aqui, fazendo algum tipo de comparação, é uma forma de você iniciar o texto. Você pode fazer aqui uma retrospectiva histórica. Você pode fazer aqui, mostrar uma ideia contrária e fazer um jogo de ideias, tá? Isso pode acontecer também. Então, existem muitas formas de você começar um texto. Isso daqui é o que vai mostrar a argumentação dele, como você construir o seu texto. Então, a primeira coisa da introdução é trazer isso, mostrar esse assunto. Já o desenvolvimento é o momento em que você não apresenta mais nada de novo, você apenas faz o quê? Aqui você vai justificar. É a justificativa que você tem em relação a quê? A esse assunto inicial. Então, no desenvolvimento, você pode justificar. Como que a gente faz isso? Também existem formas de argumentação. Você pode aqui apenas trazendo explicações, você pode explicar alguma coisa fazendo isso. Você pode trazer exemplos. Os exemplos eles favorecem muito a argumentação, porque eles materializam um conceito. Você também pode fazer o emprego de dados, estatísticas, tudo isso daqui pode fazer. Então, o desenvolvimento é o momento de você trazer informações a mais sobre esse assunto e trazendo por meio de exemplificações, exemplos e dados. E a conclusão, o que é a conclusão? Conclusão, na realidade, a gente chama isso aqui de síntese. Por quê? A conclusão, você vai fechar toda a sua discussão. Na conclusão, você pode apenas reafirmar o que você disse no texto como um todo. Você pode aqui, se for o caso, propor uma solução para alguma coisa ou apenas deixar uma reflexão em aberto, tá? Então, esse tipo de construção é o que garante a argumentação do seu texto. E muitas vezes, quando a gente lê um texto, você acaba não percebendo que isso aqui é comum a qualquer texto dissertativo. Às vezes, isso fica bem evidente no texto que você pega. Às vezes está bem marcada a introdução, bem marcado o desenvolvimento e bem marcada a conclusão. E às vezes não está tão evidente assim. Você tem que ter uma habilidade de leitura para perceber onde está a introdução, como ela foi organizada e achar o assunto. Por isso que a gente tem no edital essa argumentação, pressupostos e subentendidos, que são informações que não estão ali escancaradas, elas estão nas entrelinhas. E essa forma de percebê-las não é tão simples assim. Você precisa pegar o texto, ver como ele foi construído, achar a ideia mais importante, que é o assunto aqui, e perceber tudo que foi construído a partir desse assunto. Então, esse trabalho é importante, porque daí você consegue perceber como foi feita a progressão do texto. Isso aqui está muito amarrado a questões também de compreensão e interpretação. Então, você vai ter tanto questões que envolvam a progressão textual, pode ter uma questão só de argumentação, ou uma questão que envolva argumentação, compreensão e intelecção de texto, tudo junto. Então, cuidado para isso. Vai haver questão só de um assunto de argumentação, outra questão que não tenha tanto essa construção aqui. Para ficar mais evidente, porque aqui a teoria da argumentação ela é muito rápida, muito simples. Não tem muito o que você ficar falando sobre, porque o conceito é esse mesmo, como o texto é construído. Para perceber isso, não tem melhor maneira do que você pegar um texto e entender como ele foi construído. O que cada frase diz, o que cada parágrafo diz para você. Então, me acompanhe agora nesse nosso primeiro texto. Então, tá assim. Claro que eu vou mostrar para você como o narrador, o autor vai fazendo esse texto. Como ele vai construindo isso. Então, aqui você tem, claro, de cara, um título que é Era Uma Vez, 3 pontinhos. Então, aqui, quando você tem esse Era Uma Vez,
O que a gente fala de pressupostos subentendidos? Quando eu falo era uma vez, o que você já começa a entender? Só pelo título, que tá ali e não tá escrito escancarado. Era uma vez é bem típico, né? Era uma vez, isso. Você já remete a narrativas, histórias contadas, contos de fadas, literatura. Então você já imagina uma história contada pelo título. Isso aqui já te ajuda a entender o texto, porque o título ele é quando você faz um título para um texto, tem que ter uma relação muito próxima ao que foi dito, ao assunto principal. Agora, vamos verificar como a construção do texto foi feita. Me acompanhe lá. O texto começa assim. As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos. Tudo está à disposição a qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos. Aqui você pode perceber que eu não tenho assim um assunto bem evidente ainda. Essa primeira parte, qual é? Vamos fazendo juntos aqui para você perceber como o texto foi organizado. Nesse primeiro parágrafo, o autor, ele fez uma opção de fazer uma contextualização. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, o que nós temos aqui? Primeiro, o autor, ele contextualiza, tá? Ele está agora fazendo com que o leitor, ele consiga entender em que campo ele está. Contextualização. Depois, era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos, contar histórias, estivesse vencido, morto e enterrado. O que ele faz agora? Ele traz aqui o assunto, tá? O assunto aqui, porque ele fala, esse assunto aqui no caso é contar histórias, tá? Que é o nosso assunto aqui, ó. Contar histórias. Então, o assunto que ele trouxe para você. E veja que ele começa assim para você, ó. Era de se esperar que um velho recurso é assim, assim, assim. Aí tem um conectivo bem importante. Lê do engano. O que ele faz aqui? Ele quebra com a expectativa do que vinha sendo dito, tá? Quebra com a ideia inicial. Por quê? Ele fala assim, era de se esperar que aconteça isso. Nesse caso, quando ele coloca lê do engano e fala assim, não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do Era Uma Vez. Então, nesse caso aqui, a ideia não tem acento no i, né? Nesse caso aqui, o que nós temos? Uma contextualização, um assunto, e o autor ele quebra um pouco a expectativa. Ele dá uma ideia diferente quando ele coloca que lê do engano. Então, ele faz o quê? Constrói de uma certa forma para amarrar o leitor. A ideia da argumentação de um texto que tenha progressão, ele tem que envolver o leitor de tal forma que você queira ler o depois, tá? Então, ler um texto, quando ele está bem articulado, com progressão, é que você leu, aí eu quero ler a frase seguinte agora para ver o que vai ser dito. E isso, por exemplo, é a chave de bons textos. Quando você faz uma redação e consegue prender o seu leitor, você tem um texto com progressão textual. Prender o leitor, amarrar, fazer com que ele queira ler depois. É essa a chave de um bom texto. Beleza. Segundo parágrafo que nós temos. Então, o autor já apresentou aqui toda a parte inicial. Beleza. Ele já falou de contar as histórias. E ele termina ainda aqui no final com o que ele trouxe no título, com o Era Uma Vez. Então, ele já terminou o parágrafo inicial com uma reafirmação do título, tá? Beleza. Nas narrativas orais, o que é narrativas orais? Aí ele pega o assunto, contar histórias, traz de volta aqui, ó. Nas narrativas orais, ele pega esse assunto aqui e agora especifica, né, ó. Ele pega o assunto e ele especifica, porque no texto original era contar histórias. Aqui eu tenho narrativas orais, ele já começa. Nas narrativas orais, talvez o mais antigo e proveitoso deleite de nossa civilização,
A presença do narrador faz toda a diferença. Como que ele especifica aqui? Ele vai especificar que nesse contexto de contar histórias existe o narrador e ele mostra que a presença dele é essencial, é isso que ele fala. Aí, faz toda a diferença. A partir deste segundo período, agora é que ele vai explicar o porquê disso. Que ele só traz um argumento, ó. Nas narrativas orais, a presença do narrador faz toda a diferença. Aí ele coloca agora, depois disso, e fala assim: as inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras, tudo é vivo, sensível e vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre as pessoas de carne e osso, a situação é única, os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta. O narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve. A narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras. Então, tudo o que ele faz? Ele pega o assunto de volta, especifica o narrador e ele justifica. Por que o narrador é tão importante? Ele justifica isso e ele estabelece uma relação entre quem? Entre o narrador, que vai contar a história, e ouvinte, aquele que vai fazer parte de toda a história. Então, olha o que ele faz agora, ele vai amarrando uma informação à outra. Sequencialmente, ele coloca agora assim: as histórias clássicas ganham um novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Agora, olha só, nesse terceiro parágrafo, o que ele faz agora? Ele já não vai. Aqui ele pegou o assunto contar histórias. Olha só como a cadeia coesiva que é feita nesse texto. Ele pega o assunto contar histórias. Desse contar histórias, ele vai para o quê? Para o narrador. Especifica que é narrador. Agora, a partir disso, ele começa de novo com a ideia do narrador. Olha só. Ele traz aqui de novo agora o narrador e fala assim. Que ele fala na arte de cada intérprete. Aí ele fala que o narrador, ele é um intérprete. Ou seja, existe agora mais uma característica do narrador. Então ele parte dessa noção aqui para essa daqui, ó. Veja que é uma cadeia coesiva. Uma informação está amarrada à outra e vai especificando a outra. Começa do grandão aqui, de uma ideia grande, ampla, e vai afunilando isso daqui. Gente, isso daqui, só para você ter uma ideia, se você conseguir reproduzir isso num texto argumentativo, você ganhou o seu leitor, corretor da sua redação. Que você parte de uma ideia ampla e consegue ir afunilando e explicando isso. Aí ele fala assim: as histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de cantar, na arte de cada intérprete. Não é isso também o que se busca no teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve. E esse ouvinte pode, se quiser, interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, forma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos é como se o fogo das nossas primitivas cavernas acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia de quem está em contar e ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna. Aí ele traz aqui o narrador e traz o leitor aqui. Esse leitor que antes aqui era só ouvinte, o que ele faz aqui? Ele não é mais só ouvinte, tá? Por quê? Na narrativa, esse leitor ouvinte, ele faz parte, tá? Ele pode emitir juízo de valor na condição de histórias, ele pode conversar com o narrador, ele pode dar a sua opinião. Então, ele não é mais simplesmente passivo, ele também age aqui, ele é ativo também. Então, todo o texto ele está defendendo a ideia e ele finaliza, né? A última informação é que a presença, essa junção de narrar, né, os narradores, ele fala que a presença dele é atual e eterna. Claro que a argumentação se baseia de que maneira? Eu tenho um texto em que
o autor vai defender a importância do narrador, a importância de contar histórias, é isso que ele faz. Ele defende isso de todo, do começo ao fim. Pode perceber que o assunto principal aqui, ele vai se desenrolando de tal forma em que contar histórias é feito de maneira positiva, mesmo num momento em que há tanta coisa a longe, né, que ele fala assim, tantas engenhocas eletrônicas, jogos, internet, sei lá, a simples ação de contar histórias, de ser alguém que narra, alguém que interprete, ainda é atual e é eterno, ele fala isso. Então ele vai construindo aqui, ó, parte de um assunto grandão, contextualiza, traz o assunto, quebra com a expectativa, rompe a expectativa e daí, a partir do segundo, ele vai justificando tudo o que foi dito no começo. Perfeita construção, a progressão que eu tenho de texto. Isso aqui é o que eu tenho de argumentação. Eu percebi, aí a gente fala dos subentendidos, eu posso perceber que, nesse caso aqui, o autor do texto, ele acredita que o narrador é algo essencial e que a contação de histórias ainda é importante e ainda está viva em muitos momentos. Então essa é a minha ideia. Agora, vamos para a questão. Ele fala assim para você, me acompanha agora. O recurso da progressão de elementos com o fito de dar força a um argumento é utilizado pelo narrador no interior mesmo do seguinte segmento. A ideia é o recurso de progressão em que ele quer dar força a um argumento. Vamos lá. Na primeira. As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas vidas. Isso aqui é simplesmente a gente já viu, é uma contextualização. Pronto, não é nada em relação à argumentação. B. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso. A situação é única, os momentos decorrem em tempo real e bem marcado. Opa, você percebeu aqui que essa frase é muito forte e traz a ideia de que a relação narrador e leitor ele é muito forte. Então, guarde a letra B. C. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta. É uma informação importante, mas secundária, tá? O mais importante é a presença do narrador e essa construção de diálogo que existe, não só de um ouvir o outro. D. Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve. Essa também é informação secundária. O mais importante ainda do texto, o argumento forte que tem aqui, é a ideia de que tudo é uma roda viva, sabe? Um participa na ideia do outro. E, nesses momentos, é como se o fogo das nossas primitivas cavernas acendesse. Aqui, na verdade, pega uma retrospectiva histórica, só para justificar a importância do narrador, que hoje ele faz, mesmo com tanta tecnologia, ainda se faz parte. Então, a letra B realmente é a parte mais, o que reproduz a progressão do texto e traz essa ideia de que o texto ele foi construído para mostrar a importância que existe numa contação de histórias, a relação que existe entre quem narra e quem ouve. Não é simplesmente ideia passiva ou ativa, os dois participam, os dois interagem, e essa interação é o que trabalha no texto aqui. Claro que não é tão simples de perceber isso, tem que ter um cuidado de ler o texto e entender como o autor construiu esse texto. E isso vale para um texto grande, um texto menor, qualquer tipo de texto. Olha o segundo texto que nós temos aqui, é um texto pequenininho, ó. De cima, a água laranja do Rio Doce parece estática. Ponto. Beleza. A lama de rejeito se move a cerca de 1,2 km por hora desde o dia 5, quando aconteceu a tragédia, e vai percorrer toda a calha de 853 quilômetros entre o município de Rio Doce, em Minas, até Regência, vila do município de Linhares, Espírito Santo, onde encontra o Oceano Atlântico. A expectativa é que a onda atinja o oceano neste fim de semana, levando mais problemas de abastecimento às cidades capixabas. Aqui você tem o seguinte, a primeira frase é, de cima, a água laranja do Rio Doce parece estática. O que acontece aqui? Eu estou observando uma cena, tá? A ideia é essa. A lama de rejeito se move, agora estou dizendo, explicando o que é essa água laranja, né? Porque primeiro eu tenho aqui, a água laranja, pronto, tá ali. Agora, a lama de rejeitos. Então, a primeira frase é como se fosse uma constatação. Da segunda frase em diante, aí estou descrevendo, explicando o que é essa água laranja do Rio Doce, que parece estática.
Agora, olha as opções da questão que ela te traz. Ela fala assim para você, ó. Segundo a classificação de tópico frasal e desenvolvimento de parágrafo proposta por Garcia, a construção desse parágrafo dá-se respectivamente por... Aí ele coloca lá, alusão histórica. A alusão histórica é quando se faz uma retrospectiva histórica. Não tem nada de histórico aqui. Omissão de dados identificadores e analogia. A analogia é quando se faz uma comparação, tá? Eu não tenho uma comparação aqui. Você pega dois momentos que são diferentes e aproxima. Não tem aqui. Declaração inicial. Tem uma declaração inicial e uma descrição de detalhes. Eu estou explicando o que é aquela água laranja lá que ele fala. Definição, não estou definindo nada, razão e consequência também não. Divisão e exemplos, não. Então veja que na letra C, o que você tem? Uma declaração inicial, que é uma constatação, e a partir do segundo parágrafo, o que nós temos ali? Uma descrição. É uma lama de rejeitos, assim, 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 assim. Então, pela argumentação, você tem primeiro uma declaração inicial, uma constatação, e depois uma descrição em relação ao que foi dito anteriormente. Por isso, a letra C é a mais adequada como resposta aqui. Legal? Vamos agora para o próximo texto. Aqui, a questão, olha o que ela faz. De acordo com o texto, a afirmativa correta é... Na questão, a banca pega cada parágrafo e faz uma afirmativa sobre eles, tá? Aí você vai encontrar em qual assertiva realmente a informação é a mais adequada. Mas vamos primeiro, então, entender como o texto foi construído. Isso é importante você perceber. Então, vamos lá. Escola de Bentivis. É o título. Escola de Bentivis, tá? O título é um pouco estranho, né? Mas escola. O que você remete à escola? Vamos lá. O que está subentendido com a palavra escola? Com a palavra escola, eu já entendo que numa escola alguém ensina e alguém é ensinado, tá? Então, já entendo que existe uma ideia subentendida de escola, que alguém ensina, alguém é ensinado. Bentivis é um passarinho. Então, agora você tem que entender o que tem em relação de escola com o bem-te-vi. Vamos lá. Muita gente já não acredita que existam pássaros, a não serem gravuras ou empalhados nos museus. O que é perfeitamente natural, dado o novo aspecto da terra, que em lugar de árvores, produz com mais abundância blocos de cimento armado. Aqui, vamos lá agora no nosso texto. O que nós temos aqui inicialmente? Bom, simplesmente nós temos uma informação aqui, ó. O autor ele começa nesse primeiro parágrafo aqui, falando que muita gente não acredita que existam pássaros. Ele traz uma ideia central, né? Ele propõe uma reflexão, né? Ele começa com uma reflexão aqui, ó. Muita gente não acredita nisso. Beleza. Aí tem vai romper com a expectativa. Mas ainda há pássaros sim. Então, aqui o autor ele rompe com a expectativa, rompe com a ideia inicial. Por quê? Ele traz a ideia de que há pássaros sim. Primeiro ele fala aqui, ó, reflexão, que não há pássaros, tá? Muitos acreditam que não há pássaros. E depois ele fala, mas, olha a presença do mas aqui, mas há pássaros sim, tá? Então ele rompe com o que foi dito anteriormente. Existem tantos ao redor da minha casa que até agora não tive, nem creio que venha a ter, tempo de saber seus nomes, conhecer suas cores e entender sua linguagem. Porque, evidentemente, os pássaros falam. Há muitos anos, no meu primeiro livro de inglês se lia. Dizem que o sultão Mahmud entendia a linguagem dos pássaros. Então, a pessoa ela rompe, fala aqui, assim, pássaros. E daí, agora aqui, a partir disso, ele vai explicando que rompeu, o que foi dito antes, e agora ele faz uma afirmação, tá? Faz uma afirmação de que existem pássaros e, além de tudo, há uma diversidade de pássaros, aqui, tá? E uma informação importante, ele fala assim que, evidentemente, os pássaros falam. Pronto, traz isso daqui. Quando ele coloca os pássaros falam, ó, é uma informação importante. Então, ele vai construir assim com você, ó. Começa com uma reflexão, rompe e faz. Tem sim, os pássaros falam. Aí, continuando, ele fala,
Quando ouço um gorjeio nessas mangueiras de ciprestes, logo penso no sultão e nessa linguagem que ele entendia. Fico atenta, mas não consigo traduzir nada. No entanto, bem sei que os pássaros estão conversando. Então, esse segundo parágrafo, o que ele faz? Ele, no segundo parágrafo que nós temos aqui, ó, segundo parágrafo, o texto ele vai o quê? Explicar ou vai reafirmar, digamos, reafirmar a ideia de que os pássaros falam. Então, estou fazendo um encadeamento de informações. Depois, o papagaio e a arara, esses aprendem o que lhe ensino e falam como doutores. E ao bem-te-vi, que fala português de nascença, mas infelizmente só diz o próprio nome, de certo sem saber que assim se chama. Então, nesse terceiro parágrafo, o autor ele apenas traz alguns exemplos de pássaros, na mesma perspectiva de que eles também falam, é isso que ele faz. Os pais e professores desses passarinhos devem ensinar-lhes muitas coisas, a discernir um homem de uma sombra, sementes e frutas, os pássaros amigos e inimigos, os gatos, principalmente os gatos, mas a instrução parece que é toda prática e silenciosa, quase sigilosa, uma espécie de iniciação. Quanto ao ensino oral, parece que é mesmo só bem te vi, que uns dizem com voz rouca, outros com voz suave, e os garotinhos ainda meio hesitantes, sem fôlego para as 3 sílabas. Então, o que nós temos aqui? Nesse quarto parágrafo, aqui ela apenas vai falar da ideia da escola, que a gente trouxe lá no título, né? De que existem os pais que ensinam os filhos, os passarinhos pais e os passarinhos filhos, nesse sentido. Agora, vamos lá. De acordo com o texto, a afirmativa correta é A. O último parágrafo aborda uma instrução toda prática e silenciosa, de modo semelhante ao que ocorre costumeiramente, ou seja, as gerações mais velhas são incumbidas de transmitir conhecimentos úteis aos mais novos. Na realidade, aqui nessa construção, o que ele faz? Ela fala de uma forma genérica de que os pais e professores ensinam alguma coisa a eles, realmente. O último parágrafo fala isso, da ideia de educação. Olha a palavra escola no início, que ele trouxe no título, ele vem reforçado aqui. E a ideia é essa, de que existe uma instrução prática e silenciosa. Então, a letra A está bem legal, vamos ver a B. No terceiro parágrafo, a referência ao papagaio e à arara, que falam como doutores, vem reforçar a noção de que essas duas espécies, como representantes da fauna brasileira, são superiores aos simples bem-te-vis. Não, né? São só exemplos. Então, não tem nada aqui, tá? Só exemplo. C. A forma como a autora reproduz o primeiro parágrafo que consta no livro de inglês, dizem que o sultão Mahmud, não deixa dúvida de que, segundo a narrativa, esse sultão realmente conseguia entender a linguagem dos pássaros? Não, né? Dizem que o sultão entendia. Dizem, quer dizer, pode ser que isso aconteça. Na D. No segundo parágrafo, é possível perceber que a autora também conhece, com atenção e algum esforço, comunicar-se com os pássaros. Veja que ela fala, quando ouço um gorjeio, logo penso no sultão, fico atenta, mas não consigo traduzir nada. Então, não entendi nada. Letra E, a autora confessa no primeiro parágrafo que não tem interesse, não, né? É o contrário. Ela fala da importância que é de como existem essa diversidade, para ela é bem importante isso. Então, a letra A realmente é o que traz de forma bem escancarada a resposta correta. Então, na letra A, temos a ideia de que a escola que ele fala aqui é que os pais e gestores desses passarinhos ensinam-lhes muitas coisas e ela deduz o que pode ser. Então, a argumentação é o quê? Como o texto é construído. Não é tão simples perceber isso. Aí a sua prática de leitura, a diversidade de texto é importante. Não ler apenas o mesmo tipo de texto. Ter texto de referência é uma sugestão. Os próprios textos das provas já são... Sim, já tem muito texto que você pode usar. São textos muito bem escolhidos. Então, você pode usar os próprios textos das provas para poder entender como a construção foi feita. E a argumentação para entender a progressão das ideias, o encadeamento das ideias e as escolhas que são feitas pelos autores. Legal? Então, siga aí com seus estudos. Você tem mais questões aqui no material. Dá para você resolver daí com calma. E estude bastante. Leia muitos textos de diversos textos. Não sempre o mesmo tipo de texto. Essa diversidade ajuda você a dominar melhor a construção e a argumentação de um texto. Então, até o próximo encontro.